a verdadeira origem das vertentes e o lugar de cada linha por Tata Inganga. Kamushinzila. Adaptação de texto. Inganga Ingawamubila. A Quimbanda é um universo vasto, profundo e muitas vezes incompreendido. Mas para compreender o que chamamos hoje de Quimbanda tradicional, é preciso voltar à sua raiz, ao que chamamos de tronco tradicional de Quimbanda. Esse tronco não é uma metáfora poética, mas a estrutura real que sustentou o nascimento das linhas, vertentes e sistemas que moldaram o culto em todo o Brasil. E esse tronco começa a ser visível a partir da década de 1940, com Lourenço Braga, e da década de 1950, com Aloysio Fontenelle. Foram eles que deram forma inicial ao que mais tarde se tornaria a estética própria da Quimbanda. Suas cores, símbolos, iconografia diabólica e a matéria mágica utilizada nos rituais. Antes deles, não existia uma organização cosmogônica definida, um sistema de iniciação reconhecível ou uma estrutura que pudesse ser chamada de tradição de Quimbanda. É importante afirmar com clareza, chamar a prática surgida no Rio Grande do Sul a partir da década de 1960, especialmente ligada ao trabalho de Mãe Eda, de Quimbanda tradicional, é uma falsificação intelectual. A verdadeira Quimbanda tradicional nasce antes disso, é documentada antes disso e se estrutura antes disso. Tudo o que ocorre no Rio Grande do Sul já estava acontecendo no Rio de Janeiro e em São Paulo, pelo menos 10 anos antes. O que surge em território sulista é um fenômeno próprio daquela região, muito válido dentro de seu contexto, mas que não pode ser tratado como origem ou matriz da tradição. O tronco tradicional, inaugurado por Braga e Fontenelle, apresenta as 7 linhas clássicas da Quimbanda: Malay, Nagô, Mussurumim, Almas, Caveiras, Caboclos, Quimbandas e a linha mista. Com o tempo, a partir das trocas entre praticantes e das observações dos rituais, esse tronco se expandiu. Ele se desdobrou em sistemas iniciáticos, deu origem ao conceito de reinos e organizou espíritos em zonas de poder. 3 dessas linhas tornaram-se vertentes independentes: Malay, Nagô e Mussurumim. É a partir delas que nascem outras bandas, como Quiumbos, Mucifim, Angola e Almas. E como elaborei anteriormente, isso ocorre porque a tradição literária de um culto não surge na sua origem, mas no decorrer de seu desenvolvimento. É no encontro entre prática e mito que um sistema se define, se fortalece e se torna transmissível de geração para geração. A Quimbanda, como sistema iniciático, nasce também como efeito colateral da busca da Umbanda por validação social. À medida que a Umbanda tentava se adaptar a modelos moralistas e institucionalizados. Tudo o que escapava dessa moldura, tudo o que era magia, feitiçaria, força empatante e arquétipo sombrio, era empurrado para a Quimbanda. Isso não é uma crítica, mas uma constatação histórica. A Quimbanda se torna, então, o depósito dos arcanos secretos, das práticas ancestrais africanas, brasileiras e europeias que permaneciam vivas, mas não encontravam espaço dentro do modelo que a Umbanda queria oferecer ao mundo. O mais surpreendente é notar uma profecia feita por Lourenço Braga em 1942. Ele afirmou que a Quimbanda passaria por uma grande modificação na década de 2020. E é exatamente o que vemos agora, uma explosão de casas, núcleos, famílias e sistemas. Alguns legítimos, muitos não, mas todos tentando se encaixar na busca por uma identidade autêntica diante de uma tradição que cresce, se adapta e se transforma conforme os eixos desejam. Deste tronco surgem as 3 vertentes que definem a espinha dorsal da Quimbanda tradicional. A Malay é quitoniana, ligada ao profundo, ao subsolo espiritual, à presença mais densa da matéria e do espírito. A Nagô é telúrica, ligada ao chão do mundo, às forças que se movem na terra viva e na ancestralidade que caminha conosco. A Mussurumim é aérea, voltada ao movimento, à expansão, às energias que se multiplicam e se comunicam entre os mundos. E como diz Tata Quilumbo,
mestre dessas três vertentes, Quimbanda não é tudo igual. Ela se diversifica porque seus fundamentos são distintos. Suas operações são diferentes e seus êxodos manifestam-se conforme a natureza de cada reino e de cada vertente. É preciso também desfazer uma confusão muito comum. A Quimbanda de Angola não é a Quimbanda Nagô. Essa teoria tem sido repetida recentemente como tentativa de reescrever o passado, mas ela não se sustenta no fundamento nem na prática. Joãozinho da Gomeia, o grande Tata Londira, jamais afirmou fazer Quimbanda Nagô. Ele próprio e seus sucessores sempre se identificaram como Quimbanda de Angola. Ele recebia entidades antes mesmo de se iniciar no candomblé e antes de ser pai de santo de Umbanda, mas isso não faz dele fundador de uma nova Quimbanda. Seus trabalhos se somaram ao caleidoscópio que já existia no Brasil. Mas não se confundem com a vertente Nagô. A Nagô é mais antiga, mais ampla e mais silenciosa. Seus mestres não deixam registros fáceis de rastrear. Suas linhagens são mantidas no segredo, porque é assim que sempre foi e sempre será. Nenhuma vertente tradicional da Quimbanda possui registro formal de fundação. Isso porque o que importa não é a figura humana, mas o eixo. Os mestres são aprontados por outros mestres, mas a memória dos homens desaparece. A memória do eixo permanece. Quem fundou a Quimbanda de Mussurumim? Quem fundou a Quimbanda de Almas? Quem fundou o culto de Nkosi, de Dandalunda, de Gangazumba? Ninguém sabe. E não saber não diminui o poder do culto. Pelo contrário, o fortalece. A Quimbanda não é um sistema cartesiano que precisa de origem documentada para existir. Ela é uma religião ancestral, transmitida muitas vezes pela oralidade, e sua força reside no mistério. Agora, ao contrário do que muitos querem fazer parecer, atribuir a fundação da Quimbanda tradicional à Mãe Ieda é completamente descabido. Sua importância dentro do cenário religioso afro-gaúcha é inegável, mas ela não é criadora, fundadora ou matriarca da Quimbanda no Brasil. A própria dissertação acadêmica que estuda seu trabalho afirma que ela é uma das precursoras da Quimbanda afro-gaúcha. E isso é completamente diferente de dizer que ela criou a Quimbanda ou que ela inaugurou a tradição. Além disso, como a própria Mãe Ieda declarou, ela precisou buscar uma casa de Exu para aprender, ou seja, ela não criou algo do nada, ela encontrou algo já existente. Esse tipo de narrativa criacionista não é novidade. Na Umbanda, isso ocorreu com Zélio de Moraes, que se tornou símbolo de um movimento muito maior do que ele. Depois ocorreu com outros nomes que buscaram validar suas linhagens. Esse padrão se repete sempre que discípulos querem legitimar sua posição ou garantir um legado. É quase sempre uma construção social, e não uma realidade histórica. O nosso trabalho não é desmerecer ninguém, mas ajustar o discurso à verdade. A Quimbanda tradicional já existia antes de Mãe Ieda, antes de Gomeia e antes de qualquer personalidade moderna tentar reivindicar o título de fundadora. A tradição é anterior a todos nós. E quando alguém tenta forçar uma origem que não possui, está apenas tentando manipular as pessoas por meio de uma narrativa que não corresponde aos fatos. A Quimbanda é maior do que seus intermediários humanos. Quem importa é o Exu, não o médium. É o fundamento, não o nome. É o reino, não o título. É a iniciação, não a vaidade. E por isso a tradição continua viva, continua crescendo e continua se transformando. A raiz, o tronco e as vertentes da Quimbanda existem muito antes de qualquer disputa moderna por legitimidade e continuarão existindo muito depois de nós. Axé.